Olá, bom dia. Hoje, 4 de fevereiro de 2026. Eu sou o pastor Reginaldo da Igreja Evangélica Projeto Eclésia, em Ladário, Mato Grosso do Sul. Irmãos, eu decidi fazer esta live e para também tentar trazer um pouco de discernimento, mas já alertando que é você que tem que buscar esse discernimento diante da palavra. E de ontem para cá, eu já vi um rebuliço de algo que está acontecendo no Brasil, e não sei aonde ainda já chegou, por causa de uma canção. E aí tem gente defendendo, tem gente falando coisas, uns querendo falar de cultura e tantas outras coisas. Mas nós não estamos ficando atentos no que o diabo está fazendo. O diabo já há tanto tempo ele tem tentado afetar os servos de Deus, antes mesmo da igreja ter sido constituída. E se você olhar a história completa, você vai ver o diabo sempre tentando. Porque ele disse um dia para Deus que ele faria um reino maior do que o de Deus, que ele sentaria no trono e ele seria semelhante ao Altíssimo. Ontem no culto aqui eu falei um pouquinho, só de início dei um ênfase, porque foi o momento que eu ouvi falar, e depois você escuta tanta gente falando outras coisas. E uma dessas pessoas que eu ouvi falando, e eu achei bastante interessante, que foi um comediante cristão, que ele é o Jacinto Manto, e ele falou assim: poxa, o pessoal faz uma letra já sabendo que vai dar problema, né? E aí deu problema. Aí hoje pela manhã também, acho que é Thiago Chagas, acho que foi assim que eu vi, também falou algo bastante interessante, da onde que as pessoas estão tirando Jesus do centro. Nós estamos se envolvendo com tanta coisa que não é com Deus. E Deus tem falado profundamente no meu coração e já trouxe algumas relação de uma palavra para colocar. E eu vou deixar para sua conta, de você analisar, porque não sou eu que tenho que te convencer. Quem convence o homem do pecado e da justiça e do juízo se chama o Espírito Santo, que é alguém que hoje a igreja tem deixado de lado. É alguém que a igreja hoje olha de uma forma distorcida, porque acha que o Espírito Santo é você estar falando em línguas, é você pular, é você sapatear, é você fazer tantas coisas. Pode ocorrer isso, mas isso não quer dizer que seja o Espírito Santo. Eu tenho cobrado muito sobre dentro do conhecimento da palavra. Já está aqui conosco o Alisson Reis, que Deus abençoe tua vida, Alisson. E eu vou trazer algo aqui, e vou falar profundamente, e não estou preocupado se vão se ofender, não. O que você precisa tomar cuidado é de você não ser enganado por Satanás. E se você, principalmente, uma das coisas que eu escrevi aí, que você peça ao Espírito Santo discernimento. E está todo mundo querendo ir pelo que acha ou que pensa. É o Espírito Santo. Você precisa ter comunhão com Deus de volta. Hoje eu estava pensando em falar sobre oração.
Que é outra coisa que o pessoal tem confundido, estão colocando algo como fosse algo que te distancia tanto de Deus, a palavra oração, e não tem nada a ver com isso. E essa música que está rolando, eu não conheço a turma que canta, que isso, porque também isso não me interessa. Esse é um dos problemas que nós estamos dentro desse tempo. Nós estamos engrandecendo o homem, nós estamos engrandecendo pessoas. Nós falávamos tanto do mundão aí fora por causa de ídolos, porque acreditam nisso, esse é quem eu confio. E a igreja evangélica está no mesmo caminho. Estão criando ídolos cada vez maiores, e são pessoas. Colocam pessoas como se elas não cometessem falhas. Seja um pastor, seja cantores. Eu lembro uma vez que eu estava em Duque de Caxias num evento da rádio El Shaddai, e quem foi cantar lá, agora eu não lembro o nome do grupo, eram grupos de jovens, e também a Fernanda Brum, um grupo de jovem que cantava alguns com ritmo meio de funk, algumas coisas assim, eu não lembro agora quem era. E o que aconteceu? Aquele local cheio de gente, tanta gente começou, alguém teve a brilhante ideia de fazer igual nos shows que tem aí seculares. Subiram no palco para agarrar aquele pessoal que estava cantando, e um grupo já gritando, eufórico. Eu achei interessante na época, aqueles jovens pegou e fez assim: opa, para. Ele falou: o que é isso? Aqui não é show mundano. Aqui nós estamos cantando canções que talvez sejam um pouco mais descontraídas, que você quer dançar, quer pular, mas é para a glória de Deus. E nós, quem somos nós? Para vocês estarem subindo achando como fôssemos deuses. E repreendeu aquele povo que estava ali. E outra, eu não sei se foi na mesma situação, foi em outra situação, mas foi com a Fernanda Brum, aonde as pessoas estavam indo como quisessem a idolatrar, e ela repreendeu também. Então, irmãos, a gente está numa situação, entrando em uma apostasia, e a Bíblia já nos relata que esse tempo já seria o tempo da apostasia, de deixarmos a fé, e por isso está essa confusão. As pessoas não se atentam voltado para a palavra, mas ficam preocupadas com a cultura, fica preocupado com quem cantou, com o grupo, aí se ofendeu, e se isso ou aquilo outro. Querido, o Evangelho, a Bíblia, ela entra em todos os países, e ela não afeta a cultura do seu país. Pelo contrário, ela alinha aquilo que está errado dentro da cultura de um país para o que é santo e agradável a Deus, quando este país se volta para o próprio Deus. Por isso que há discussões: eu aceito que tem dízimo, eu aceito que não existe, o dízimo só foi para os judeus. Ei, você está enganado. Se você pedir discernimento a Deus, você vai entender que o dízimo já começa no jardim do Éden. O segundo Éden, tá? Não sei se você sabe, mas são dois Éden. O segundo Éden, porque o primeiro foi nos céus. Eu vou brincar um pouquinho agora. Tem outro Éden também, aonde eu morei lá em São João de Meriti.
jardim do Éden lá. Mas dali já estava totalmente corrompido. E aí estamos nessa polêmica. Aí talvez você vai dizer, por que você não fala logo, entra logo dentro do assunto? Esse é o mal que nós estamos tendo hoje. Você não tem paciência de ouvir alguém falar. Você não quer prestar atenção no que está sendo dito. Você quer algo rápido, algo que jogou e você pegou e você já comeu. Não, o Evangelho não é assim. Jesus, quando estava andando no caminho ali de Emaús com aqueles discípulos, aí segundo estudiosos diz que mais ou menos a distância dava ali entre 3, 4 quilômetros por aí. E aqui, quando eu estava fazendo o seminário, da onde eu morava no SIAC, aqui em Ladário, Mato Grosso do Sul, no SIAC, eu fazendo o seminário na igreja Assembleia de Deus de Belém, lá em Corumbá. Estava sem dinheiro, eu falei assim, eu não vou perder minha alma, e fui andando. E dá mais ou menos essa distância. Querido, eu levei 1 hora e 20, 30 minutos andando. Eu creio que ali para Jesus o caminho não era do percurso que eu fiz, asfaltado, bonitinho, que eu procurei o caminho asfaltado, é claro, porque naquela época eram os caminhos aonde tinha pedra, areia, tudo incomodava, todas essas coisas, então dificultava a caminhada mais ainda, e talvez a caminhada fosse mais demorada. E Jesus, naquela conversa que tem com aqueles discípulos, ele chama a atenção deles, fala, porque eles não prestaram atenção, não estavam entendendo o que estava acontecendo, e depois disso tudo eles só vão entender que era Jesus quando Jesus vai embora. Quando Jesus vai embora que eles entendem, aí eles voltam o percurso de volta. Isso demonstra, mas eles ouviram, e hoje a gente não quer parar para ouvir. Se tem alguém que fala muito, vai começar, porque fala muito. Se tem uma reunião para decidir as coisas que tem que, porque está demorando a reunião. Se um culto passar 1 minuto do horário determinado, já tem irmão reclamando, querendo dizer de ordem e decência, porque não tenho isso, aquilo, outro. E por isso que a igreja está do jeito que está. Eu vou falar claramente que essa canção ela é demoníaca. Vai ofender quem cantou, quem produziu. Querido, isso eu não estou dizendo que aquela pessoa ela é má, que aquela pessoa estava com os pensamentos errados. E você vai ver aqui com o que nós vamos falar. Mas eu digo que aquela canção é demoníaca, pede discernimento ao Espírito Santo. Querido, já no início, queda, aonde Deus quer quem te ensinar a você cair. A Bíblia fala que da questão com folha, que ali já no início já começa da canção, que a folha só cai de uma árvore com a permissão de Deus. Folha. E o outro que caiu, o próprio Jesus diz, eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago à terra. Aí a canção fala, a folha me ensinou a cair. Tu está querendo aprender a cair, meu irmão? Jesus não quer que você caia. A própria palavra de Deus diz, aquele que está de pé, veja que não caia, porque Deus não quer que você caia, meu irmão.
E já começa a canção dizendo que a folha vai te ensinar a cair. E aí vem, porque ele quer você do mesmo jeito, com as suas vestes. Deus não te quer você do mesmo jeito. Ele te aceita do jeito que você está, mas ele quer te transformar. E o ser humano, ele só caiu porque ele deu ouvido a Satanás. E justamente é o que Satanás, essa folha que é Satanás, ela está dizendo assim, eu quero que você fique aqui, do jeito que você está. A letra já está dizendo, irmão, e tu não está entendendo. Aí depois vem o Zé. Quem é Zé, querido? Qual é a Maria que pega o vestido rodando? O céu se abriu. Olha, meu querido, não se engane. Por isso que você precisa entender, não existe só um céu. Nós temos da nossa atmosfera, e se eu não estou enganado, ainda tem mais 6 ou 7 céus, até chegar ao reino de Deus. Na linha lá do candomblé, lá não sei quando, para aquele espírito, até o nome é baixar, ele tem que descer, porque ele está acima. Não está lá do inferno não, como todo mundo, eu estou lembrando, não. Ele está numa atmosfera espiritual, e ele tem que baixar, ele tem que descer. O céu se abriu, aí fica todo mundo achando que está tudo certo. Discernimento, meu irmão. Mas as pessoas são boas. As pessoas que estão cantando, que estão louvando, elas adoram a Deus, são de uma igreja. E daí? E daí? Até então sei que placa de igreja, denominação, não vai levar ninguém aos céus. E vamos entrar dentro da palavra, porque aí eu estou falando uma porção de coisas do que já está escrito aqui. E eu fico olhando essa confusão. E outra coisa, é o que o inimigo quer. O inimigo se alimenta dessa confusão. E para os tempos de hoje, a internet, o que ela pega? Não importa se você gostou ou não gostou, mas você deu o like, você visualizou, você vai gerar renda, você vai gerar uma porção de outras coisas. E eu falo, é essa confusão toda que alimenta a Satanás, é a adoração dele. E querendo ou não, a música ela também fala de confusão, tá? Um auê ali, sei lá o que. Isso é confusão, irmão. Foi uma música que não foi inspirada por Deus. Vamos ler aqui algumas coisinhas que Deus colocou no meu coração. Eu não sei se esse vídeo vai ser demorado, se vai ser curto, mas está aí esse rolo. Eu não vou botar, não vou marcar ninguém. Tem gente que está aproveitando as confusões, marcando o pessoal lá para poder dar like, para que a visualização dele cresça. Não, o que eu vou falar aqui, não vou marcar ninguém. Eu vou botar aqui do meu grupo, que normalmente eu sempre coloco um arroba ali, que é o destacar, isso tal, que fica. Então, mas se você entender, se o Espírito Santo lhe mostrar o que nós estamos falando, é para o crescimento, para a tua vida e para outros, aí você compartilha, você vai, mas diz que tem que prestar atenção, tem que ter paciência em ouvir, que é coisa que hoje nós não estamos. Então eu quero dizer o seguinte, eu coloquei assim, boa parte das músicas, palavras motivacionais e conduções de um evangelho que Cristo não é o centro, falo com toda certeza que é inspiração maligna. Jesus não é o centro, é inspiração maligna. E olha, a gente está olhando da confusão da agora que está dentro dessa canção, mas isso já está vindo,
já de tempo de vagar dentro das igrejas. As canções cristãs, ela deixou de glorificar a Deus, de exaltar a Deus, para começar a falar de algo pessoal, que eu quero a minha bênção, começa a exigir como que Deus, ele fosse o seu empregado, ou aquele gênio, que os seus pedidos ele tem que resolver. Isso já está vindo e devagar. A igreja entrando, ontem eu falei, a igreja, sua aparência está mudando. A igreja tinha a aparência de você entrar num local onde você sentia-se paz, as cores, um local claro, para que você se sinta bem. Aí talvez alguém vai dizer assim, racismo, olha, eu sou negão. Vai falar o quê? Hoje as igrejas estão tudo de parede preta. É com cada um. Mas parede preta. Para poder ter alguns, diz por causa dos LED, para ter algumas coisas, para ter alguns efeitos. Tá, tem sua justificação, mas a igreja está deixando de parecer igreja. Ela está parecendo casa de show. E com o tempo isso foi só indo. Eu lembro quando começou a surgir o chamado gospel, né? O gospel, que é evangelho, que é palavra de Deus, e essa palavra foi banizada, ela foi banizada. Que vou dizer para você, me deu raiva dessa palavra de ficar falando gospel, porque começou baile gospel, depois teve como é que diz? Balada gospel, né? Na época, balada gospel. Aí depois teve coquetel gospel. Depois teve rapaz, foi tanta coisa com o gospel. E depois chegou num absurdo de filme pornô gospel. Aí o cara alegou que não, para poder ensinar os crentes, e nós iríamos fazer um filme só com casais casados. Pai, não tem gente para ensinar a gente sobre sexo, não. É porque a igreja se cala. Jesus já nos deu, a Bíblia, a palavra de Deus, Deus já nos deu todo esse discernimento para que nós, como servos de Deus, possamos falar sobre sexualidade, sobre sexo, de maneira correta. Mas a igreja se cala, a mundão fica aí jogando e as pessoas estão se distanciando de Deus, as inspirações não estão sendo do Espírito Santo, não está vindo de Deus. Aí o diabo joga, todo mundo coloca, tem que colocar dentro da igreja. No outro dia, minha esposa mostrou para mim uma palavra motivacional de uma pastora aí bastante conhecida. E eu não tenho problema com isso, mas eu não guardo. Só que, sabe, Deus às vezes quando a gente começa a ter uma certa intimidade com Deus, tem coisa que Deus mostra e mostra claramente. Cara, o texto fica parecendo que é lindo, maravilhoso, de Deus. Mas quando Deus começa a te mostrar que dentro daquele texto tem tanta coisa errada, tem tanta coisa que vai no espiritual tirar o teu compromisso com Deus. E as pessoas não estão mais olhando isso. Irmãos, eu estou falando algo, eu não estou cobrando de ninguém não, tá? Eu cobro de mim. Mas aquilo que Deus manda a gente falar, a gente vai e fala. E fica aberto que a decisão é sua, e é onde nós vamos começar. Por isso que eu falei. Seja a canção, seja a palavra, seja a condução de uma igreja, sem que Jesus seja o centro, tudo isso é inspiração maligna, tá? E tome cuidado. Aí, eu coloquei lá, eu não vou ler os textos bíblicos não, você vai pegar, depois vai ler, pede discernimento ao Espírito Santo, ver se ele te dá esse mesmo entendimento que ele me deu, tá? Aí você pede ao Espírito Santo. Aí você vai lá em 2 Coríntios 11, do 13 ao 15,
o apóstolo Paulo ele começa a falar sobre os falsos profetas e os falsos apóstolos. Está conosco também Naldi Júnior, também Fernanda Leite Soares, que Deus abençoe sua vida. Então, ele começa a falar sobre os falsos profetas e os falsos apóstolos. Por que ele começou a falar isso? Porque ele já estava tendo um problema, que ele, por zelo do evangelho, de querer cuidar, as pessoas foram contra ele. Ali de Corinto, todo mundo foi contra ele. E começou a exigir, falar coisas, apontar o dedo. E ele falando do meu zelo pelo evangelho, e falando as coisas corretas, mas estavam surgindo já os falsos apóstolos, e aonde as pessoas estavam aderindo. E normalmente essas pessoas, o que elas trazem? Elas estão no meio da igreja. O que elas trazem? Ela traz um evangelho de facilidade, ela traz um evangelho que vai massagear o seu ego. E é aí que nós temos que ter cuidado. Irmão, as pessoas não têm entendido o que a palavra de Deus realmente diz. Eu fico às vezes escutando pessoas dizendo assim: a salvação é de graça. Aonde que é de graça, irmão? A salvação é pela graça. E Jesus pagou um alto preço por mim e por você. E a coisa interessante é que ele teve que pagar um preço pelo aquilo que já era dele. Mas Deus deu a liberdade para o homem agir. O homem pegou essa liberdade e entregou para Satanás. Ele se vendeu, ele quebrou os pactos que se tinha, que Deus colocou, e se separou. E Satanás segurou. E Deus teve que se tornar carne. E tudo isso já estava dentro do propósito dele, porque ele deu essa liberdade do homem escolher. Então ele vem, desce e se torna carne. E depois tinha que morrer para poder entrar no mundo que Satanás criou. E lá ele entrou e tomou a chave da morte, do inferno, e agora Satanás não tem mais autoridade novamente. E por isso ele planejou para que Jesus não fosse para a cruz cumprir o seu propósito. E aí, tem gente que não entende. Então entenda, quando Jesus comprou, você está como seu dono, Satanás. Você é escravo do diabo. E quando Jesus, na morte, na cruz, ele te comprou. Ele é o seu dono. Só como sempre Deus quis era: eu não quero que você esteja comigo, obrigado. Você vem se você quiser. E quando você realmente querer, eu sou seu e você é meu. O Pai vai trazer a mim. E todo aquele que o Pai traz a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. E Jesus pegou. Então você entenda, se você diz que é de Cristo, se você diz que é salvo, a tua vida não é sua para você fazer o que você quiser. A sua vida agora é a vida de Cristo, e é Ele quem diz o que você faz ou deixa de fazer. E você tem que estar com sensibilidade, atento ao Espírito Santo, para que você o obedeça. Porque se você não estiver ligado nisso, eu vou dizer claramente para você: você não é salvo. O salvo não tem prazer em pecar. O salvo não fica buscando o pecado. O salvo não fica andando, fazendo coisas erradas, procurando para depois dizer desculpa que a carne é fraca.
Se você, mesmo estando dentro de uma igreja, não sei quantos anos, e se pensa dessa maneira, você não é salvo. E você não está perdendo salvação porque você não tem. E quem tem não perde, porque Jesus segura. Então, ou você é salvo, ou você não é salvo. E você precisa entender isso. É Bíblia. Mas todo mundo fica pegando texto, enrola, faz uma porção de coisa. Por isso que é algo que a gente precisa entender aqui. E Deus permite isso. E até mesmo, naquele contexto da ceia, o apóstolo Paulo ali ele fala: convém que tenha heresia entre vós, para que aqueles que são da luz, aqueles que são de Cristo, ele possa entender e se posicionar. Você está se posicionando aonde? Nessa briga de canções, você está defendendo aquilo que não tem defesa? Pense bem aonde você está, com quem você está. E você que fez essa canção, meu querido, vá aos pés do Senhor e peça perdão, porque você trouxe confusão para a igreja, você trouxe confusão para muita gente, e a confusão alimenta Satanás, tá bom? Não te conheço, não sei quem você é, faça o que você quiser, mas é você com Deus que tem que resolver. Você abriu uma brecha para que Satanás atue para cada vez mais fazer com que pessoas não se aproximem de Deus, tá? Então, essa inspiração são malignas. E aí, eu quero dizer para você, para que você possa entender, que aí você pegar do capítulo de Gênesis 1 ao 3, o capítulo de Gênesis 1 ao 3, vai estar relacionado dentro disso que eu estou falando. De novo, eu vou dizer para você, peça que o Espírito Santo te dê discernimento. Adão, por não levar de maneira responsável os ensinos de Deus, abriu margem para ouvir a voz de Satanás, tá? Se você pegar, quando no final ali, quando os seus olhos se abrem, ali fala que Deus todos os dias, na parte da tardezinha, ele ia ter com Adão para conversar. E dentro dessa conversa era a orientação que Deus passava para Adão, para que ele cumprisse o propósito dele de governar a terra. Porque Deus deu governo, administração e proteção para o homem estar responsável. Só que Adão tinha um motivo dele não se atentar. Ele não tinha nada que se preocupar, porque Deus dava tudo. Ele tinha os animais como mantimento, ele tinha árvores frutíferas para comer do que ele quiser, ele tinha todo o cuidado, então ele não tinha preocupação. E Deus falava e como quem diz, tem tudo. E ele fez o trabalho dele de dar os nomes aos animais, ele fez o trabalho dele de organizar algumas coisas, mas ele não se atentou às coisas que Deus estava falando. E quando Deus deu a ordem dizendo que da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não poderia comer, porque o dia que comeres, certamente morrerás. Lembra, Eva ainda, não era Eva, é a mulher, ainda não existia. Não existia. E aquilo foi uma das informações importantes, porque Adão iria passar para o teste, para a prova que Deus estava preparando para formar a nação santa,
o sacerdócio real, a geração eleita e o povo exclusivo dele. Porque Adão teria que escolher. Como eu falei, Deus não quer uma adoração obrigada. Deus não quer alguém que esteja do lado dele só porque ele criou. Mas ele orientou Adão em tudo e alertando que o inimigo estava ali. Ah, não está escrito isso lá não. Mas era o que Deus estava fazendo todas as tardes que ele conversava com Adão. Ele passava as instruções. E aí vamos continuar. A mulher, por não receber as instruções de Deus de maneira correta, foi enganada pela serpente. E quando Deus criou a mulher, que lhe fez idônea, que fez da mesma capacidade do homem, tanto em comando, em mando, em administração, e eu te digo, muito melhor. Só que a responsabilidade de passar as instruções que Adão recebeu era o próprio Adão. Ali já não estava mais a função de Deus, era a função de Adão. Da mesma maneira que ele organizou, dando os nomes aos animais, separando as árvores de frutas, os nomes, ele trouxe a mulher. E algo interessante, a mulher já vem para um trabalho. Talvez seja por isso que a mulher faz tantas coisas, o homem só consegue fazer uma coisa ao mesmo tempo. A mulher não faz uma porção de coisas, ela já chegou trabalhando, ela já chegou organizando, ela já chegou colocando coisas. Tá aqui, ó, Josuel Antônio também está na live, meu querido presidente, pastor German Torres Cruz, da Torre Forte, também está nesta live. Que Deus abençoe, pastor, cada vez mais. Então, Eva já chegou trabalhando, Eva já chegou pondo a mão em massa, já fazendo a opção. Talvez, vou até conjecturar aqui um pouco aqui, que ela chegou, pô Adão, tá, isso aqui está errado, isso aqui não está errado, peraí, é assim, aqui, assim, foi ajeitando. E Adão viu que aquilo era bom, que era ótimo. Que coisa que ele tinha feito de um jeito, sabe? Você quando faz um negócio, aí vem a mulher dar uma melhorada no local. Tem alguns homens quando vai arrumar o seu quarto é uma bagunça e ele diz que está tudo bem. Aí vem a mulher e bota tudo brilhando. Então Adão viu, opa rapaz, isso aqui está bom demais. Isso aqui é excelente. Rapaz, quem Deus colocou do meu lado, tá? E com isso o tempo ali, tá, irmão? Só que para que você não venha questionar, mas ali foi um dia. Não. O tempo que ali estava se falando não é o mesmo tempo nosso de hoje, tá? Só para você entender isso, deixa para outra etapa. Tem vídeos que eu já gravei falando sobre isso, então procura. E até mesmo quero dizer aqui, eu estou por esta rede social, porque o meu celular que eu tenho do projeto Eclésia, que eu recebi até de doação, agradeço ao meu irmão Paulo, que doou esse celular, e foi bênção bastante tempo, continua sendo, onde eu consegui organizar algumas coisas, mas eu fui colocar ele numa mesa que tinha um negócio lá que parece que ele escorregou e bateu direto na tela e quebrou, parou, apagou tudo. Eu vou ter que depois ver meio de consertá-lo, ou se Deus assim abençoar, para a gente comprar um outro celular. Então eu vou ter que esperar um pouquinho, porque já estamos com algumas dificuldades, e pedindo a Deus para solucionar, né? Tudo a gente coloca na mão de Deus, né? Então deixa Deus agir. Então Eva prontificou tudo. E aí o que aconteceu? O que aconteceu? Adão, olhando ali, começou a ouvir uma preocupação. E é assim que acontece conosco nos dias de hoje. As preocupações, ela acaba
nos afastando da presença de Deus. Ansiedade. E nisso tudo eram coisas novas. O homem não sabia desses sentimentos. Estava surgindo. E esses sentimentos nos distanciam de Deus. Abala a nossa fé. E Adão ali, vou dizer assim, ele não tinha a fé. Porque Deus o falava face a face. Ele ouvia perfeitamente a voz de Deus. Era 100% sem erros. A sua capacidade mental de inteligência grande, aonde compreendia o que os animais falavam. Então ele tinha tudo, mas ele não tinha esse sentimento. Quando Eva surgiu, foi aonde que começou a despertar a terceira coisa que Deus deu para o homem: a proteção. E aí ele olha para aquela mulher e diz: ela é excelente, eu não sei viver mais sem ela, eu preciso protegê-la. E Satanás, que é espírito, estava ali observando tudo. Ele viu: opa, já sei aonde eu vou entrar. E ele começou a jogar na mente de Adão: olha, Adão, se tu perder essa mulher, olha, Adão, sem ela, ó, tu já não é mais nada. E Adão passa as instruções que Deus passou para ele de maneira errada para Eva. E quando ele passa essas instruções de maneira errada para Eva, ele começou já a romper a comunhão que ele tinha com Deus. A confiança já não era mais em Deus. A proteção que Deus fez com ele já não estava mais vendo que Deus poderia proteger tanto ele como Eva. E ele começou a querer agir por conta própria. E ele foi dar o jeitinho. E às vezes eu começo a dizer: de boa intenção o inferno está cheio. E aí o Satanás colocou na mente de Adão uma boa intenção. E aí ele diz para Eva que Eva não poderia comer daquele fruto porque iria morrer. E talvez naquela situação, talvez de todo dia passando ali, e ele deveria falar: Eva, não pode comer desse fruto. Olha, se possível nem toca. Será que a gente nunca falou isso, um negócio para os nossos filhos assim? Quando tem alguma coisa, a gente não dá explicação, mas a gente coloca logo um empecilho para que ele não chegue lá. Olha, se possível nem toca. Não toca nessa árvore não, porque senão a gente vai morrer. Foi assim que as palavras vai sendo distorcidas, vai sendo mudada, e foi devagar. Olha, entendo que eu estou falando desse devagar, para você chegar ao que nós estamos falando, para não pensar que eu esqueci do que eu estou falando da canção que está destruindo aqui, que está fazendo confusão, tá? Então, ele foi deixando, todo dia falando, e a coisa acontecendo, e Eva olhava para aquela árvore, e ele dizia: olha, não pode tocar, não pode, porque você vai entender que na primeira ordem que Deus diz, Deus não manda, não tem essa palavra tocar. Deus disse: não comereis, porque o dia que comeres, certamente morrerás. E Satanás, que aproveitando a serpente, que eu não sei também o motivo, mas ela deu brecha e deixou Satanás entrar nela, porque naquele instante eu posso dizer para você que a serpente era uma das amigas mais próximas, dali tanto de Adão como de Eva. E aí ela
a serpente chega para Eva, porque a Bíblia diz que ela era mais sagaz das animalias, a serpente chega e diz: Deus disse que de toda árvore do jardim não se pode comer do seu fruto. Aí Eva, pelo que ela foi ensinada, do que Adão passou, entenda, foi Adão que passou a ordem para Eva, não foi Deus. Não, Deus disse que de toda árvore do jardim nós podemos comer, mas da árvore que está no meio do jardim, dela nós não podemos comer e nem tocar, porque senão morreremos. Entrou a palavrinha tocar, vai lá, leia, tá? Todo esse relato que eu estou dizendo, e pede discernimento ao Espírito Santo, ele está entre Gênesis capítulo 1 ao 3. E por Adão ter passado as informações erradas, a serpente o enganou. Eu conto isso em outros vídeos, procura lá, porque senão nós vamos se estender, porque o que eu só quero dizer aqui é que quando a informação é passada errada, Deus te dá uma informação e a hora de você passar, você passa errado, você abre brecha para que o diabo engane. Então, eu tenho o costume de dizer que nós fomos ensinados errado. E hoje nós estamos pagando por causa desses ensinamentos errados, e a igreja está sendo distorcer o pensamento, estamos entrando em erros, porque fomos ensinados errado. E o pior é que nós estamos colocando lideranças de maneira errada, que essas lideranças ainda também não entendem, não compreendem. Vai formar o que, querido? Vai formar lideranças que também ensinam errado. E se ensinam errado, cada vez vão se distanciar de Deus. E nós já estamos nesse tempo, que é o tempo da apostasia, que fugiu da fé. Então foi um dos pontos. O ensinamento errado trouxe a oportunidade da serpente enganar, de Satanás enganar a igreja. Né? E o próprio apóstolo Paulo, ele vai falar isso também em Coríntios 11, 2 Coríntios 11, se você pegar lá para dar uma lida, um pouquinho antes desses versículos que eu coloquei do 13, começa a ler, se eu não estou enganado, do versículo, acho que do versículo 1, você pega lendo ali tudo, até do 7, você vai ver que o apóstolo Paulo fala que o cuidado que ele estava querendo ter é como de trazer, vamos dizer assim, a virgem para o seu esposo, com os cuidados, como se fosse o pai de cuidar de sua filha, mantê-la ela preservada, para que quando ela fosse casar, ela fosse, vamos dizer assim, de uma maneira chamada pura. Assim era o apóstolo Paulo que queria conduzir a igreja. E aí ele estava com a preocupação para que, da mesma maneira que Eva foi enganada, a igreja não fosse enganada. E a igreja está sendo enganada. Está entendendo? Eu vou dizer igual uma pastora que tem aqui na cidade de igreja. Quem está entendendo, está entendendo. Eu achei interessante. Eu antes achava que não tinha sentido isso daí, mas eu aprendi que tem sentido essas coisas aí que ela fala. Quem está entendendo, está entendendo. Se você não está entendendo, pede discernimento ao Espírito Santo. Aí vamos embora. Agora o que eu vou relatar está lá em Oséias, do capítulo 4, do versículo 6 e 7. E o povo de Deus tem sido destruído por lhe faltar o conhecimento. E o pior, quem deveria ensinar o povo, também rejeitou o conhecimento, e por causa disto
Deus rejeita o sacerdote e os seus filhos. Eu vou voltar de novo para que você não pense que não tem nada a ver com esta canção. A Bíblia já nos alerta. Por isso que eu não tem a ver com pessoas, tem a ver com o que o diabo está trabalhando. E nós precisamos, um dos dons, todo mundo quer dom de língua, quer dom de profecia, mas o dom de discernimento você não quer, você não pede, você não busca. Esse é o principal dom que você tem que pedir a Deus, dom de discernimento, para que quando tenha algo que está sendo falado, ele pode parecer que seja bom, mas o Espírito Santo vai te dizer, cuidado que aí tem engano de Satanás. Porque Satanás, quando chegou para Eva, ele já tinha preparado, por causa das informações de Adão, quando chegou para Eva, ele fez o cenário todo dizendo que Deus proibiu, Eva rebateu, e depois ele chega e mostra para Eva que tocar na árvore não tinha problema nenhum. E se você acompanhar logo no versículo anterior de lá, você mostra que ele diz assim, certamente não morrerás. Ele quando fala isso, porque ele tocou na árvore e ela ficou, a mulher ficou assim, abismada, vendo, ele não morreu, ela não morreu. E a partir dali ele teve a brecha para poder falar, e aonde estava Adão? Adão estava do lado deles. Adão, vou te falar mais ainda, Adão está igual um presidente aí de um país aí, que eu não vou dizer da onde, que mente tanto, ele mentiu tanto que ele acreditou na própria mentira e ele estava muito mais interessado do que ela, tá? Então ele estava ali vendo aquela coisa toda, ele, a ponto algum, ele chegou e usou aquilo que Deus colocou para ele, que era a proteção. E dentro disso também, vou deixar para um outro assunto, mas apesar que já tem vídeos sobre isso que eu fiz, até ali está dizendo para você, casal, tem uma terceira pessoa chegando dentro do teu casamento, falando coisas para sua esposa ou para o seu esposo, e está falando, você está ouvindo e você está gostando, você não está repreendendo, você está interessado no que está sendo falado, aí depois você tem a surpresa, destruição do seu casamento. Deus deu a obrigação de proteção. Abra a boca quando alguém estiver falando coisas erradas, abra a boca, luta pela tua família, luta pela igreja, pastor. Estão falando coisa errada, não fica ouvindo, não fica admirado. De novo, olha só, Deus trouxe de volta para essa posição. Estão falando coisa errada, canção. Eu estou vendo gente defendendo, querendo falar de cultura, querendo falar disso. Jesus não está no centro, e quando Jesus não está no centro, é procedência maligna. Não escuta, corta isso do meio da tua igreja. E se você que está alimentando isso, que não vigiou, o diabo colocou na tua mente e você jogou, peça perdão a Deus e joga isso fora e volta para os princípios do que a Bíblia nos coloca, que Jesus é o centro de tudo. Então, ali em Oséias, Deus começa a falar sobre o conhecimento, da gente conhecer. E com isso, Deus está dizendo, o meu povo tem sido destruído porque lhe falta o conhecimento. Pois tu, sacerdote, quando eu li nessa Bíblia, tiraram o sacerdote, só que não teve como não tirar para o final do texto que diz, você não vai ser mais sacerdote. Não. É o cuidado, olha só, dentro da própria Bíblia, estou começando a mexer em algumas coisinhas. A minha Bíblia mais antiga diz, pois tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, então eu vou rejeitar tu e aos teus filhos. Quem são os sacerdotes hoje? São todos aqueles que entregaram a vida a Jesus Cristo. E principalmente você, sacerdote, que é a liderança, um pastor.
Se você estiver rejeitando o conhecimento, você vai passar informação errada. Foi o que Adão fez. Ele rejeitou o conhecimento, passou informação errada para Eva. Você que está rejeitando o conhecimento, está passando informação errada para o seu povo, para os seus filhos, que são aqueles que congregam com você, que é para você cuidar. E aí Deus diz: então eu rejeitarei você, sacerdote, e aos teus filhos, para que não sejas mais sacerdotes na minha casa. É sério. O Espírito Santo esteja te dando discernimento. Essa briguinha dessa canção não é nada do que tem mais profundo. Vigia, pede discernimento a Deus. Para de ficar, não vou dizer assim para você parar de ficar buscando dons de língua, não, porque Deus diz que quem busca isso, boa coisa, é muito bom, mas pede principalmente para ter o dom de discernimento. Que Deus revele coisas que parecem ser boas, mas está tudo cheio de coisas ruins incontido que vai te destruir e vai tirar a tua comunhão com Deus. Então, lá em Oséias, capítulo 4, versículos 6 e 7. Versículos 6 e 7. O 7, eu acho que eu vou ler o versículo 7 de Oséias, para que você, eu acho que, se eu não estou enganado, eu li um negócio, tem uma palavrinha interessante ali no versículo 7, que Deus está me colocando aqui para ler, e vamos ler. Então, eu gosto de obedecer quando o Espírito Santo começa a falar algumas coisas para mim, e às vezes sem eu entender. Vamos ver o que diz o versículo 7. Como eles... Não, peraí. 6. Não é 4. Glória a Deus. É 4, 6 e 7. Versículo 6, o 7. Como eles se multiplicaram, assim contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra e honra. Vamos lá. Como eles se multiplicaram, assim contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Olha só. Você está rejeitando o conhecimento? Você está deixando o conhecimento de lado? Os seus filhos estão acompanhando do modo que você está ensinando? Com isso, o pecado diante de Deus vai se multiplicando. Vai se multiplicando. E cada vez mais você vai pecando contra Deus. E é o que Deus vai fazer? O que era honra para você, Ele vai mudar para ser vergonha. O que está acontecendo? Discernimento. Não preciso estar te falando, não. Discernimento. Peça ao Espírito Santo discernimento. Aí deixa eu continuar aqui. Agora é Jesus falando. Está ali de Mateus 22, 29. Você pega esses textos e leia. O bom do vídeo, que você pode parar, você vai ler na palavra, vai verificar. Por isso, quem sabe utilizar esse instrumento que está aqui, é bênção para as vidas. Agora, quem não sabe é maldição. Então, aqui Jesus falando. E Jesus Cristo coloca a responsabilidade individual para o conhecimento, dizendo:
Errais por não conhecer as Escrituras sagradas e nem o poder de Deus. Porque erramos porque não conhecemos as Escrituras e nem mesmo o poder de Deus. Foi Jesus que disse. Ele está nos mostrando. E está aí você brigando por causa de uma canção que o diabo está fazendo um auê. A música lá, auê, uma confusão. Cuidado você que está defendendo, tá? Cuidado você, vou chamar isentão, que está no meio, em cima do muro. Eu não vou falar nem que sim, nem que não quero dizer, não quero isso. Querido, Deus te vomita. Fala a verdade, corta o mal pela raiz. Está errado, está sendo enganação de Satanás. A igreja precisa voltar a ser igreja do Senhor Jesus. Esses shows sem Cristo ser o centro não adianta de nada. Canções que valorizam o indivíduo e não o Senhor Jesus Cristo. Está errado. Não tem como passar a mão na cabeça. Se passar a mão na cabeça, vamos ensinar errado. E vamos fazer que Satanás engane as pessoas. E é justamente que ele quer, sabe por quê? Porque as pessoas estão nas garras dele. E se ela não se voltou para Jesus Cristo, essas pessoas vão para o lago de fogo junto com ele. E foi isso que ele falou diante de Deus, que ele faria um reino maior do que o de Deus. E ele pegou a maravilhosa criação de Deus e tem distorcido tudo. Ele tem feito o homem se juntarem com homem, mulher se juntar com mulher. E tanto que esse erro tem, como já temos igrejas que diz que é de Deus, com aquilo que Deus diz que é profanação, que Deus diz que é abominação. E isso não tem nada a ver se a pessoa é boa ou é ruim. Tem a ver com obediência à palavra de Deus. Porque Deus não manda a gente ser bom, Deus manda a gente ser justo. Eu não estou aqui para te enganar. Você possa gostar de mim, você possa não gostar de mim, mas eu vou te dizer que eu vou trazer a palavra da verdade, que é Jesus, a palavra da verdade que está na Bíblia Sagrada, os mistérios que Deus tem revelado, e Ele pode revelar para você também. E eu não quero que você venha aceitar o que eu estou dizendo. Eu quero que você busque na palavra e comece a falar com o Espírito Santo para que Ele te mostre. Porque você ainda não entendeu que essa luta, essa batalha é para que quem vai sair do inferno, das garras de Satanás. E se você não entender, você vai continuar nas garras de Satanás e vai para o lago de fogo, para o tormento eterno. E Jesus está de braços abertos dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Aquele que quer vir após mim, siga-me. Nega-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. É isso que a Bíblia fala. Eu estou valorizando o meu eu. Porque eu escrevi essa canção, eu não estava pensando que nada de mal. Porque eu trouxe uma palavra que eu não estava. Mas você não vigiou e deixou o diabo falar no teu lugar. E tanto que você é no teu lugar que você está dizendo que foi você, não foi Deus que te inspirou. Você tentou agradar pessoas. Você tentou agradar o mundo. Ou você é amigo de Deus, ou você é amigo do mundo. Porque quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. É com você. É espiritual. Essa matéria aqui vai chegar um dia que ela vai cair, vai voltar ao pó. O espírito que Deus te deu vai voltar para Deus, mas a tua alma vai ser na decisão que você tomou. E o diabo está aqui fazendo a confusão.
para que a tua alma não tome a decisão. E aí, ainda tem um camarada que falou assim, do coração. Meu filho, a Bíblia quando fala mente e coração, ela está falando da tua alma, ela não está falando disso aqui que fica bombeando sangue, não, rapaz. Ela está falando da tua alma, do teu ser. Para com essa baboseira. De novo, ensinamentos errados. E quer goste ou não goste, nós fomos ensinados errado e precisamos ter lideranças que comecem a falar a verdade novamente. E as lideranças que falarem a verdade, ela vai ser perseguida, ela vai tentar ser derrubada, porque o diabo não quer que você tenha a informação verdadeira. Meu amado, eu estou trazendo essa palavra porque eu te amo. Eu estou trazendo essa palavra porque eu tenho responsabilidade dentro do Evangelho. Eu estou trazendo essa palavra porque por tanto tempo eu fugi, eu não queria ser pastor, eu só queria ajudar dentro do Evangelho. Mas tantos ensinamentos errados, tanta coisa, Deus me cobrando. Deus precisou me tirar tudo, me deixar em situações que eu dissesse, não tem jeito, eu tenho que seguir. Não estou dizendo que eu fui fazer coisa errada não, irmão. Eu só queria ter terminado meu tempo que servia a nação, da condição financeira de estar bem com a minha família, passeando, andando, viajando, curtindo, e Deus me chamando. Deus me chamando, e eu colocando desculpa. Só quero ajudar. Eu fiz um seminário para poder ajudar com conhecimento. E Deus, você está esquecendo? Até que Deus usou uma serva do Senhor para dizer, olha, enquanto você não obedecer, Deus vai reter tudo. E reteve. Perdi meu carro, perdi tudo, e tinha dinheiro, fiquei em dívidas, estou endividado, estou com tanta coisa, e sem entender o que estava acontecendo, porque eu sempre fui um que procurei andar sempre certinho, anotando, não gastar mais do que você recebe. E vai você explicar isso? E Deus manda uma serva falar comigo. E comecei a obedecer. Estamos hoje com a Igreja Evangélica Projeto Eclésia. Eu falei, é uma igreja que está começando do zero, para não ter os maus costumes que lamentavelmente as grandes denominações, não estou dizendo que não são de Deus, mas estão aprisionadas já com informações erradas, e por isso tem sido muita gente enganada. Só você volta de novo o que eu falei. Eva foi enganada porque foi passada informação errada. O povo está sendo destruído porque foi a liderança está passando informação errada. Jesus diz para cada um de nós que a gente está errando porque a gente não tem o conhecimento, não busca, não sabe conhecer, não conhece as sagradas escrituras e nem o poder de Deus. Irmão, amigo, eu não estou querendo te obrigar que você vire evangélico, e nem quero. Eu quero que você conheça verdadeiramente quem é Deus, quem é Jesus Cristo na tua vida. E como eu falei, hoje nós estamos no tempo da apostasia, o abandono da fé. Tenho conformidade com tudo, menos em conhecer verdadeiramente a palavra de Deus e também cumpri-la. Hoje eu me preocupo com o que está acontecendo com isso, que a sociedade, que a cultura, que não sei o quê, porque, o fulano, porque ele
é um afetivo, vou dizer assim, e ai, porque ele é bonzinho, como é que pode? Ai, o amor que une tudo, o amor, meu filho, isso aí é enganação de Satanás. Ele está te pegando por vai mais profundo nas águas, vai mais profundo diante de Deus, que ele vai te revelar. Cuidado com esse papo de amor. Esse amor que estão falando não é o amor que Deus tem para cada um de nós. Aí eu tenho conformidade com tudo isso, querer ajustar para que se possa ter um lugarzinho. Não. Para entrar no reino dos céus, a Bíblia diz assim, porfiai por entrar pela porta estreita. É lutar, é uma briga para você entrar. E você tem que negar a si mesmo. Quando você nega a si mesmo e entrega a sua vida a Jesus Cristo, você entende que quem é o dono da sua vida é Ele. E se você rejeitar dele ser o seu dono, o dono da sua vida é Satanás, é o diabo, Heliel Ben Achar, Lúcifer, que não é mais o retentor da luz. E lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, do versículo 13 ao 15, ele relata essas coisas. Em Mateus 16, 21 ao 23 e Marcos 8, do 31 ao 33, Pedro, um homem que estava sempre ao lado de Cristo, ouvindo e vendo os seus ensinamentos e milagres, mas mesmo assim saiu da sua boca a voz do diabo para impedir que Cristo cumprisse o seu propósito. Aí eu estou aprofundando mais ainda. Porque está na igreja, porque ora não sei quantas vezes de madrugada, está o tempo todo orando, o tempo todo buscando assim e tal. Pedro estava com Jesus, ouviu os ensinamentos, viu os milagres, mas mesmo assim, quando não vigiou, abriu a boca para ser porta-voz de Satanás. Então, meu querido pastor de autoconhecimento, de teologia, PhD lá da NASA, se você não vigiar, você vai ser porta-voz de Satanás. Você que ainda não tem Jesus Cristo e não entende, pode ser que você seja um porta-voz de Satanás. Porque também não vou dizer que você é de Satanás, porque Deus usa também aquele que ainda não conhece para chamar a atenção daquele que conhece. Mas eu só posso dizer que se você não tem Jesus Cristo, o teu dono é Satanás. Você pode fazer coisas boas, você pode, porque não depende disso. É por causa do que Adão fez, e ele entregou toda a humanidade para Satanás. E Jesus Cristo morreu na cruz e abriu acesso para que esta humanidade, que está nas garras de Satanás, possa vir para ele e entender que é nele que você tem que adorar, que você tem que glorificar, que você tem que regozijar e adorar o santo nome do Senhor. Pedro, quando Jesus começou a falar deste propósito, Jesus começou a falar que ele tinha que padecer, Jesus começou a falar que ele tinha que sofrer, Jesus começou a falar que ele tinha que ir na cruz e morrer. Satanás já sabia que estava chegando a hora de se cumprir
o que Deus também fala lá em Gênesis. Está lá no capítulo do 1 ao 3 de Gênesis, que eu pedi para você ler. Porém, inimizade entre a tua descendência e a da mulher. Tu a ferirá no calcanhar, e ele vai esmagar a tua cabeça. E ele viu que estava chegando a hora. Então ele fez, ele já testou Jesus no deserto, não conseguiu. Aí depois foi testar com Pedro. Então, o diabo não é onisciente, mas ele vem através do século e agindo da mesma maneira para derrubar a maravilhosa criação de Deus, que é eu e você. Então vigia. Em Mateus 16, 21 ao 23 e Marcos 8, 31 ao 33, está relatando isso. E hoje, o diabo não quer que você cumpra o seu propósito de se reconciliar com Deus. Então, ele não quer que você cresça na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, retirando-o do centro da vida e colocando todas as vaidades humanas no centro da vida. Então vigie, pois Deus não o tomará como inocente. O que o diabo está fazendo hoje? Ele não quer que você se reconcilie com Deus, como a gente já falou dentro desta. Ele não quer que você tenha uma comunhão com Deus. Ele quer, eu já digo, ele não quer tirar ninguém da igreja, ele quer fazer com que a igreja não fale a verdade do Evangelho. E o pior é que a igreja está entrando nisso. Porque a igreja não pede mais discernimento. Ela quer dons de línguas. Ela quer profecia. Ela quer sapatear, correr para lá e para cá, saltear. E depois a adoração é com canções como que Jesus é o seu mordomo de aqui, toma aqui o que você me pediu. Toma. Você me pediu foi o quê? Então é isso que eu vou te dar. Não. É isso que o diabo quer dentro da igreja. É o amor, esse amor sem Deus, que tão passageiro é. E aí, você não tendo esse conhecimento, porque ele quer tirar Jesus do centro. E veja, bem dizer, Jesus já saiu do centro. Tem um pastor que há mais de 10 anos atrás, ele estava no local e ele falou algo, naquela época eu falei assim, poxa, foi muito pesado o que ele falou. Ele disse, como Deus rejeitou Israel, Deus também está rejeitando a igreja evangélica, há mais de 10 anos atrás. E na época eu falei assim, poxa, ele foi pesado. E olhando hoje, Deus rejeitou a igreja evangélica, Ele está levantando um povo honesto, sincero, de dentro da igreja evangélica, porque tem ainda remanescente dentro desse meio que não se curvou diante de Baal. E Deus está levantando, porque a igreja evangélica não faz também mais o seu propósito. A igreja católica caiu nisso. Algumas outras religiões que também tinham o propósito de se chegar diante de Deus caiu e chegou na igreja evangélica. E Deus está levantando um povo nesse meio para falar a verdade do Evangelho.
Por isso que eu não estou dizendo para você sair da sua igreja, eu estou dizendo para você obedecer a palavra de Deus. Eu não estou dizendo para você sair fora, porque a igreja que mais cresce é a igreja fora da igreja. Não, volte ou firme e pregue o verdadeiro evangelho e preste atenção, pede discernimento a Deus. Antes de outros dons, pede o dom de discernimento. Por isso eu estou dizendo para você vigiar, porque Deus não vai tomar você como inocente. E isso define se você realmente entregou sua vida verdadeiramente a Jesus Cristo e se você é salvo. Novamente eu vou dizer, o salvo não tem prazer em pecar. Eu acredito que uma vez salvo, salvo para sempre, porque é Jesus que me garante a salvação. Aí você vai dizer, então porque eu sou salvo, eu vou fazer, eu vou aprontar, eu vou agora pecar, eu vou fazer o que for porque eu sou salvo. Já vou te dizer para você, você não é salvo. O salvo não tem prazer em pecar. Você não vai buscar coisas para pecado. Pelo contrário, você vai fugir daquilo que é pecado. Se você continua com este pensamento, você pode estar 100 anos dentro de uma igreja. Você pode pregar o evangelho com um poder tremendo. Você pode curar enfermo. Meu querido, eu tive uma situação que eu passei aqui, que numa casa estava uma pessoa endemoniada, e estava eu e minha esposa no portão, que foi de noite isso. Aí nos chamaram lá para poder resolver essa situação. Chegando lá, a mulher estava lá manifestada, e quando nós chegamos conversando para tentar entender o que estava se acontecendo, aí tinham chamado um pastor de uma denominação aí, não vou dizer o nome porque eu acho que fica feio, de uma denominação aí, e que trabalha muito nessa área de expulsar, de fazer e acontecer. Quando ele chegou lá, o inimigo chegou e falou assim para ele assim, você não, você é isso, você é aquilo outro, você é não sei o quê. E ele ficou do lado de fora, tá. Não vou dizer aqui se ele fez ou não fez. A primeira coisa que o diabo joga é para tentar jogar os teus erros. Mas se você é de Deus, meu querido, era para ele ter levantado assim, olha só, eu posso ter falha, eu posso ter isso, mas no nome do Senhor Jesus, você vai sair daí de Satanás. Não. Talvez ele estava errado mesmo, Satanás jogou o erro na cara dele. E aí, quando ali a gente começou a fazer oração para expulsar aquela entidade, a pessoa que nos chamou começou ali e com isso manifestou numa outra pessoa. Minha esposa foi na outra pessoa expulsando, e eu estava com aquela outra pessoa e também expulsando, a mulher balançando. A gente encostou perto de uma piscina de plástico ali, quase que eu caí até dentro da piscina, porque a mulher se jogou, quase que caiu. Eu puxei de volta e orando, repreendendo o inimigo. E só que do lado a mulher que nos chamou do lado sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. E eu comecei a achar aquilo estranho, porque Deus não usa vaso rachado. Está alguma coisa errada, rachado, quebrado, está alguma coisa errada. E ela até sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. Eu olhei assim, eu falei assim, não, peraí, está alguma coisa errada. E aí, quando eu, em nome de Jesus, saio, a mulher caiu de um lado, eu fui para cima da outra. E manifestou, irmão. O diabo também dizendo para sair em nome de Jesus. Irmão, toma cuidado. O inimigo já está dentro da igreja, disfarçado. Está igual aquela mulher que tentou enganar o profeta, com disfarce. Quem é de Deus não é enganado. Ele pode ser até por um determinado período, mas ele vai achar que tem coisa estranha. Mas o disfarce cai. Essa canção
tem que esse disfarce cair. Não é só ela, tem muitas outras. Tem pregações, palavras motivacionais, que tem uma aparência bonita, mas no seu profundo é distorção e vai trazer o engano. E Satanás vai enganar mesmo, por causa você está baseado não no Evangelho, você está baseado em outras coisas, com palavras vãs. Então se aprofunde na palavra de Deus, se aprofunde em oração com o Espírito Santo. E o que é oração? Oração só é conversa mais com Deus, da mesma maneira que você passa um tempo conversando com seu vizinho, com seus amigos, e às vezes falando de coisas que nada a ver, às vezes é fofoca. Vai conversar com Deus, converse mais, pede a Ele para te mostrar os mistérios de dentro de sua palavra. E é por isso que Deus tem dito aqui: vigie, pois Deus não o tomará como inocente. Para que Deus não te rejeite sacerdote, nem os seus filhos. E pula essa situação, que esse auê, que até a música fala, essa confusão, só alimenta a Satanás, joga por terra. E você que está tentando defender, porque como um comediante lá, Jacinto Manto, falou, o cara sabia que ia dar problema. Não, é porque o diabo tentou jogar para colar a sua intenção de adoração a Ele mesmo. E não importa como, se alguém criticar e levar a canção, levar as imagens, vai estar adorando a Ele. Se alguém defender, ele se firma mais ainda na sua adoração. O diabo quer confusão. Esses dias aconteceu também uma confusão que ele colocou no meio de um grupo, por simplesmente um só não vigiar nas palavras, mas Deus já vinha alertando há muito tempo. E com pessoas ao lado dizendo, vamos fazer assim. E hoje está sofrimento, tanto para ele e para um grupo. Mas eu creio que Deus permitiu para que o engano seja jogado por terra. E agora convém a nós nos erguermos firme e forte. Porque não é, como essa canção diz, que a folha ensinou a cair. Deus não quer que ninguém, não é ensinar ninguém a cair. O diabo está ensinando você a cair da mesma maneira que ele caiu, para você ser do reino dele. Aquela folha dessa canção é o diabo. E depois ele vem falando do Zé. Que Zé é esse, meu filho? E qual é a Maria com saia que sai rodando, girando, e com suas cores? E aí eu não tinha visto, porque eu não vi esse vídeo, mas peguei parte, e aí o Jacinto Manto fala, e olha, porque o que estava mais profundo ainda, as imagens, tudo de um determinado local, com os pratos, porque é cultura. Querido, aquilo não estava mais além de cultura, aquilo estava uma adoração a Satanás, às claras, dizendo que era para Deus. Quer você goste ou não, e eu não vou passar pano. Agora convém, quem quer continuar no erro, continue. E se você diz ser cristão e ainda está no erro, você não é salvo. E para aqueles que não é salvo, o lago de fogo está esperando, com o diabo, seus anjos e todos aqueles que praticam a iniquidade. E naquele grande dia, muitos dirão,
Senhor, eu preguei no teu nome. Senhor, eu fiz louvores bonitos para o teu nome. Senhor, eu fiz isso, eu curei enfermos e mais, e isso, aquilo, outro. E ele vai dizer assim: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. E seja lançado no lago de fogo, que foi preparado para os diabos e seus anjos, e todo aquele que pratica a iniquidade. A iniquidade é o pecado que você já está gostando. E olha, ainda tem coisa pior, porque vai chegando para a perversidade, que foi o nível que Satanás chegou, que Lúcifer chegou. A perversidade, que é agora eu gostar de fazer a maldade. É com você. Essa foi a palavra que Deus me deu para falar ao seu coração. Não defendendo ninguém, mas defendendo o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e que Ele possa falar mais profundamente no seu coração. Fique na paz.